Você já parou para pensar se tudo o que está acontecendo com o mundo hoje não é só problema lá fora? A gente vê rios poluídos, desmatamentos, ondas de calor, chuvas fora do normal, lixo por todo lado. A gente vê a natureza pedindo socorro. Mas e se isso não for só sobre planeta? E se, de alguma forma, o mundo lá fora estiver refletindo o que está acontecendo dentro de nós? Hoje eu quero te convidar a pensar comigo. Se a crise que vemos lá fora não tem relação com a crise que carregamos por dentro. Antes de pensar no que está errado, vale lembrar o que existe de certo. A natureza carrega uma beleza que acalma, uma ordem silenciosa, uma harmonia que, mesmo sem palavras, fala com a alma. Quando a gente olha para uma mata viva, para a água limpa correndo, para a luz atravessando as árvores, alguma coisa dentro da gente desacelera. Porque, no fundo, nós reconhecemos que existe beleza nisso. Existe vida nisso, existe algo sagrado nisso. Talvez por isso doa tanto ver tudo sendo destruído. Existe um texto que diz que o universo todo geme e sofre, como uma mulher em trabalho de parto. E talvez isso explique muito do que estamos vendo hoje. Enquanto tudo isso acontece, a vida continua. As pessoas acordam cedo, correm, trabalham, voltam para casa, tentam dar conta de tudo. Tudo parece seguir normalmente. E esse talvez seja um dos maiores perigos do nosso tempo. A capacidade de se acostumar com o que deveria nos incomodar. A gente aprende a conviver com o barulho, com a pressa, com o excesso, com o descarte, e sem perceber, o anormal vai parecendo normal. E quando a gente se acostuma, a gente para de perceber o quanto já se afastou do essencial. E então a gente olha para os rios, a água que deveria trazer vida, recebendo esgoto. Margens que deveriam ser cuidado, cobertas de lixo. Espaços que deveriam ser preservados, abandonados. E isso não acontece por acaso. Existe sempre uma escolha por trás dessa destruição. Uma omissão, uma negligência, uma indiferença. Nem sempre é maldade direta. Às vezes é só descuido repetido. É só egoísmo normalizado. É só a ideia de que alguém vai resolver depois. Mas desde o começo, a nossa posição nunca foi de donos, foi de responsáveis. Existe um princípio simples. Nós fomos colocados aqui para cuidar, não para destruir, não para usar sem limite, não para explorar sem consciência, mas para cuidar. Talvez um dos grandes problemas do nosso tempo seja isso. Nós aprendemos a consumir tudo e desaprendemos a cuidar. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo, porque talvez o problema não esteja no lixo que jogamos nos rios,
Talvez ele esteja também no que foi se acumulando dentro de nós. Ansiedade demais, pressa demais, vazio demais, desconexão demais. Nós poluímos por fora porque muitas vezes já estamos poluídos por dentro. Um coração sem paz produz uma vida sem equilíbrio. Uma alma adoecida cria relações adoecidas. E uma humanidade desconectada de si mesma, de Deus, da natureza e do outro, inevitavelmente produz destruição. Talvez o mundo esteja apenas mostrando o que já estava acontecendo dentro de nós. Talvez a devastação de fora tenha começado em silêncio por dentro. E quando a gente entende isso, o tema deixa de ser só ambiental. Ele se torna humano, espiritual, existencial. A natureza responde, nem sempre rápido, nem sempre visível no começo, mas responde. O solo sente, a água sente, o ar sente, a vida sente. E nós também sentimos. Na mente, no corpo, nas relações. Existe uma frase que diz: por isso a terra ficará seca. Essa frase é curta, mas profunda. A terra seca quando o cuidado acaba, quando a consciência acaba. E talvez isso fale não só da terra, mas de muita gente por dentro. Na realidade, existe gente aparentemente viva, mas seca por dentro. Então a pergunta não é só quem estamos nos tornando, porque um mundo melhor não nasce só de grandes decisões, ele nasce de pequenas escolhas. Nasce quando a gente reaprende a respirar, a desacelerar, a agradecer, a cuidar. Cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, cuidar de si mesmo. Toda mudança verdadeira começa pequena. Começa quando alguém decide não continuar vivendo do mesmo jeito. É assim que começa, de dentro para fora. Se a gente quer chegar ao melhor da vida, não existe caminho sem reconciliação. Reconciliação com Deus, com a consciência, com a natureza, com as pessoas. O melhor da vida não está no excesso, não está no acúmulo, não está em usar tudo sem limite. O melhor da vida está no equilíbrio, na simplicidade, na presença, no cuidado. Então, o que precisamos fazer? Primeiro, voltar a perceber, parar de viver no automático. Segundo, cuidar melhor do que está nas nossas mãos. Terceiro, viver com mais consciência. Quarto, cuidar do interior, porque sem cura por dentro, a destruição sempre volta por fora. Talvez o mundo esteja doente, sim, mas talvez ele também esteja revelando quem nos tornamos. E a parte mais importante disso tudo é que ainda há tempo de mudar, de cuidar, de recomeçar. Talvez a mudança que queremos ver no mundo precise começar no coração. Cuidar da criação e também cuidar da alma. E quando nós mudamos, o mundo ao nosso redor também começa a mudar. Mas talvez não seja só isso.
existe algo mais profundo acontecendo. A Bíblia diz que o universo todo geme como se estivesse em dor. E também diz que a terra sofre, que a terra seca. Você percebe? A criação está sentindo, mas talvez não seja só por causa do que fazemos fora. Talvez seja porque nos afastamos da fonte de Deus, porque quando o homem se afasta de Deus, ele perde o equilíbrio. E quando perde o equilíbrio, tudo ao seu redor sente. A terra sente, a vida sente e nós sentimos. Então talvez o caminho não seja só consertar o mundo. Talvez seja voltar para Deus. Porque quando nos voltamos, tudo começa a encontrar o seu lugar novamente. Deixe o seu legal, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Tchau, querido!